O meu pai era tão custoso no sentido de trair a minha mãe, viver aprontando com ela, tanto que dos meus 10 anos para frente, eu tenho tanta recordação dos dois brigando por causa disso, porque assim, a minha mãe, ela vivia descobrindo as traições do meu pai, as escapadas do meu pai, como ela dizia, e eles brigavam, só que ela sempre perdoava no final. Hoje eu sei que isso tem um nome, né? É dependência emocional. Mas o fato é que quando eu tinha 12 anos, o meu pai traiu a minha mãe com uma mulher que era usuária, era viciada e além disso, essa mulher, bem dizer, morava na rua na época. Tipo assim, ela tinha família, tinha casa, mas a gente sabia que ela vivia mais, era nas ruas. E quando a minha mãe descobriu essa traição, o meu pai simplesmente juntou as coisas dele, alugou uma casa e foi morar com essa mulher. Eu lembro assim que meu pai morou com ela por uns 2 anos e 3 meses, alguma coisa do tipo. Mas o fato é que no final desses 2 anos e pouco, ele terminou com essa mulher, obviamente não deu certo, né, por causa das condições de vida dela, e ele voltou com a minha mãe. Só que tem um detalhe, quando ele voltou para casa para poder reatar com a minha mãe, ele não voltou sozinho, ele trouxe com ele um bebezinho de 6 meses, que era filho dele, com a outra mulher, para minha mãe poder criar, né? Acontece que nessa época os meus irmãos já eram rapazes, já eram quase adultos, então isso causou um alvoroço muito grande na nossa casa, porque na cabeça dos meus irmãos o que o meu pai estava fazendo era um absurdo. Eu confesso que eu não dava muito palpite nessa questão, porque eu ainda tinha ali os meus 14 anos, 14 e pouco, então eu meio que até estava iludida com aquele bebezinho. Eu confesso que assim que eu vi ele, eu já fiquei apaixonada, sabe? Eu não tinha muita noção das coisas com 14 anos. Mas os meus irmãos, eles não aceitou. Brigou com o meu pai, queria expulsar o meu pai de casa com aquele bebê, que o meu pai estava fazendo era um absurdo, que a minha mãe não era besta de criar filho dele com a outra, com a amante. Só que a minha mãe, ela falou pra gente que no exato momento que ela viu aquele bebê, porque quando meu pai chegou em casa, obviamente, ele já tinha conversado com a minha mãe, ele já tinha apresentado aquele bebê para minha mãe. Então, a minha mãe falou assim que na primeira vez que ela viu aquele bebê tão pequenininho, porque a mãe dele usou muito durante a gravidez, então ele nasceu bem miudinho, sabe? Quando a gente conheceu ele já tinha 6 meses, mas ele parecia um bebê bem mais novo, como se ele tivesse 2, 3 meses, devido ao tanto que ela usou durante a gestação dele. Só que voltando à história, a minha mãe disse que quando ela viu ele, que ela pegou ele no colo, não foi a cabeça dela que escolheu ficar com aquele bebê, foi o coração. A minha mãe disse que a sensação foi como se ele tivesse nascido da barriga dela. E realmente a minha mãe adotou ele como se ele fosse filho da barriga dela. E ela nunca aceitou ninguém falar o contrário. E acaba que com pouco tempo que ele estava na nossa casa, ele virou um xodó. Todo mundo passou a gostar dele, todo mundo, na verdade, ficou apaixonado nele na minha casa. Eu, a minha mãe, os meus irmãos, menos a minha avó, que é mãe da minha mãe. Porque assim, a minha avó, ela já não gostava do meu pai por tudo que ele aprontava. E quando ela ficou sabendo do meu irmãozinho, gente, a minha avó, ela virou uma onça. Todo santo dia ela ia na nossa casa para fazer o inferno, ela xingava a minha mãe, ela brigava, ela chamava a minha mãe de trouxa, que aquilo não existia, só a minha mãe mesmo para ser tão trouxa, tão banana de criar o filho do marido com outra mulher. E ela falava para minha mãe assim que agora o meu pai não ia respeitá-la mais, que o meu pai ia ficar por costume sair por aí, fazer filho em qualquer uma e trazer para minha mãe criar. Só que a minha avó, porque tipo assim, eu até entendo que a minha avó, sendo mãe da minha mãe, ela ficou magoada, ela ficou chateada. Só que se a minha mãe adotou aquele bebê, a minha avó tinha que respeitar. Só que não era isso que a minha avó fazia. A minha avó, ela pisoteava de uma forma cruel em cima da minha mãe. Ela falava, a minha mãe escutava tudo calada, só que quando a minha avó ia embora, a minha mãe abria a boca a chorar. E era todo dia esse inferno. Todo dia a minha avó chegava em casa, xingava a minha mãe. Quando ela ia embora, a minha mãe começava a chorar e ali ela já chorava a tarde inteira.
E nessa época, a mãe do meu irmão, ela não era muito presente na vida dele, sabe? Para falar a verdade, em 3 anos que ele morava com a gente, ela visitou ele 2 vezes só, sendo que a minha mãe, ela nunca proibiu. Só que um dia, o meu irmão estava para fazer 4 anos de idade, do nada chegou uma intimação para minha mãe. E na real, até hoje eu não entendi o porquê da intimação, porque nessa altura não tinha nada legalizado, tipo assim, a minha mãe não tinha a guarda dele, a minha mãe não tinha nenhum papel que provasse ali que ele era dela. O meu pai simplesmente pegou ele, levou para nossa casa e a minha mãe aceitou e a minha mãe adotou. Mas eu lembro que a mãe do meu irmão, ela tinha ficado internada nessa época, tinha passado um longo período internada e quando chegou essa intimação na nossa casa, já tinha um tempo que ela estava limpa, ela tinha